que traz algo ruim, que traz algo que traz tristeza, que traz dor no coração. E eu fui pesquisar um pouco a respeito disso. A verdade é que muitas coisas que nós falamos, e até fazemos, muitas vezes nós não sabemos o motivo pelos quais fazemos, mas fazemos. Você sabia que a frase casar em agosto traz desgosto? Essa frase vem muito antes da formação ou da descoberta do Brasil. Quando os portugueses, eles colocavam os seus navios para ir ao novo mundo, para fazer novas descobertas, era em torno do mês de agosto. Por isso, se criou em Portugal esse ditado que dizia que casar em agosto é desgosto, porque as pessoas que casavam em agosto, logo após o casamento, o marido tinha que ir para o mar, e muitos não voltavam. Por isso a expressão traz desgosto. Mas não para por aí. Aí o Brasil começa, colonizado por Portugal, e as coisas começam a vir de lá para cá, e algumas frases, algumas coisas que não são nossas, mas vieram para cá, mas que acabaram também se tornando. E aí o mês de agosto foi um mês em que aconteceu algumas coisas, algumas tragédias, algumas coisas ruins, e esse mês ficou perpetuado como o mês de desgosto, um mês ruim. Entre algumas delas, eu estava pesquisando lá, dia 24 de agosto de 54 foi o suicídio de Getúlio Vargas, dia 25 de agosto de 61 foi a renúncia de Jânio Quadros, dia 22 de agosto de 76 foi a morte do Juscelino Kubitschek, e de cada morte, cada fato desse aqui, não um fato em si, mas desencadeou um processo ruim para o Brasil. Então perpetuando ainda mais a ideia de agosto, o mês do desgosto. Agosto é algo ruim, agosto é mês do cachorro louco. Quem aqui já ouviu essa expressão? Agosto é o mês do cachorro louco. Minha avó falava isso demais, agosto é mês do cachorro louco. Quantos aqui já levaram o cachorro para vacinar no mês de agosto? Eu já levei. Você sabia? Tem um negócio interessante, olha aí, quem vai pesquisar, irmãos, a gente descobre cada coisa. Mas você sabia que um cachorro, o cachorro de rua, ele entra no cio em torno de 2 vezes ao ano, de 6 meses. E o mês de agosto, pela questão de temperatura, por uma questão do ambiente, os cachorros, as fêmeas, as cadelas, elas entram no cio, e os cachorros de rua, estamos falando de cachorro de rua, e os cachorros de rua começam a brigar por causa disso. Você sabe como é que é? Quando tem uma cadela no cio, vem um monte de cachorro e vira aquela briga, e com isso o vírus da raiva começa a se expandir cada vez mais. E na década de 70 começou-se a fazer a vacinação dos animais, do cachorro louco, né, contra a loucura do cachorro, contra a raiva canina, exatamente no mês de agosto. Então pegando, perpetuando como agosto, o mês do cachorro louco. Hoje não temos mais isso, hoje é tratado de uma outra forma. Mas no passado havia essa questão desse mês, tantas coisas e outras mais que de repente que você saiba, eu não sei, a respeito do mês de agosto. Mas a verdade é que começamos o mês e muitas vezes palavras ruins saem da nossa própria boca. E começou agosto, mês de desgosto. E esse mês é ruim, esse mês é difícil, esse mês demora a passar, esse mês é difícil, esse mês... E palavras negativas acabam saindo da nossa própria boca. Mas eu quero dizer para você uma coisa: agosto não será um mês de desgosto na sua vida. Agosto não será o mês do desgosto na sua vida. Coloca aí, por favor, aquela imagem, vou colocar depois no grupo lá. Você pode colocar na sua rede social. Aquela segunda foto. Agosto não trará desgosto. Vamos lá? Agosto não trará desgosto, trará o
fruto da sua fé e do seu esforço. Agosto não trará desgosto, mas trará o fruto da sua fé e do seu esforço. Amém? Você crê nisso? Muitas pessoas vão sair daqui crendo e vão ver e vão viver aquilo que Deus tem, mas é preciso crer na palavra do Senhor. Agosto será um mês abençoado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre essa igreja. Agosto não será o mês desgosto. E chega de fazer coro com aquelas que as pessoas falam lá fora. Agosto é um mês difícil, agosto é um mês de escassez, agosto é um mês que as coisas ruins acontecem, porque às vezes as pessoas morrem em agosto. Pessoas morrem todos os dias do ano, mas porque é agosto, isso acontece, e as pessoas até deixam de fazer negócios, deixam de sair de casa com medo daquilo que pode acontecer sobre a sua vida. Mas hoje eu quero olhar para uma história da palavra do Senhor, para aquilo que aconteceu na vida de Isaac, aquilo que aconteceu na vida dele, onde ele vivia em um lugar, e quem sabe essa era a voz do povo. Esse tempo não nos fala sobre um mês, na verdade lá não tinha um mês que nós temos hoje. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo ruim. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nada dá, é um tempo que não produz, é um tempo que não vai dar para fazer, é um tempo ruim. Isaac viveu exatamente nesse momento. E aí nós vamos olhar para o texto. Sobreveio fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão. Nos dias de Abraão teve uma fome, teve um momento terrível. Naquela região, era uma região muito suscetível a esses momentos de fome, a esses momentos por causa do tempo, por causa da falta da chuva. A plantação já não conseguia produzir mais, e havia escassez, havia fome, havia sede. E Isaac vive nesse momento, como foi também no momento do seu pai. E este momento que Isaac ele está vivendo justamente logo após a morte do seu pai. Diz a palavra do Senhor que logo após a morte do seu pai, o seu pai tinha morrido. Isaac vivia junto com o seu pai, vivia junto com Esaú, vivia junto com a sua casa, tudo aquilo que acontecia. Mas Abraão morreu. As coisas que aconteciam naquela casa, naquele ambiente, se tornaram agora difíceis. Nós vivemos momentos difíceis também em nossas vidas. Nós passamos por alguns momentos de escassez, alguns momentos de fome, não necessariamente fome de comida, não necessariamente escassez do dinheiro para poder abastecer o carro ou ter um carro, mas a fome de tantas outras coisas, nos relacionamentos espiritualmente falando, e em nome do Senhor Jesus. Deus tem para nós, para essa casa, para mim e para você, prosperidade, bênção de Deus sobre as nossas vidas, e nós precisamos crer nisso. Nós vamos olhar para essa história que Isaac enfrentou o momento difícil que ele colocou. Então Isaac, quando estava nesse momento da dificuldade, ele caminhou em direção ao Egito, a mesma coisa que Abraão fez. Se você ler um pouquinho atrás, capítulo 20, 21, você vai ver, 18, você vai ver que Abraão, no momento da fome, ele correu para o Egito. Ele foi para o Egito. Ele foi buscar um lugar onde ele podia se abrigar. Mas o Senhor, diz aqui a palavra, apareceu a Isaac e disse, no versículo 2: não desças para o Egito, ou ao Egito, fica na terra em que eu te disser. Fique na terra onde eu te disser. O melhor lugar é onde Deus quer que você esteja. Amém? O melhor lugar é onde Deus quer que você esteja. Todos nós temos desejos, todos nós temos vontades, todos nós temos planos
Quem sabe gostaríamos de estar em outros lugares, fazendo outras coisas. Mas nós temos que entender que Deus tem um plano para as nossas vidas. E Ele quer usar as nossas vidas. E para isso Ele nos prepara um lugar. É o lugar onde Deus enviou. Ali é o melhor lugar para que você possa estar. É o lugar que Deus tem para você. Eu lembro lá da saída do povo, muito tempo depois que aconteceu com a Gênesis, quando eles saíram do Egito e foram para a Babilônia, ou voltaram para a terra, viveram na terra, erraram com Deus. Então Deus permitiu que os babilônicos fossem lá e levassem-os para a Babilônia. E quando chegando lá, ou um pouco antes de ir, Deus envia uma carta dizendo: não, é esse lugar que eu quero que vocês fiquem, e lá vocês vão prosperar. Irmãos, há 2 exílios no povo de Deus, 2 grandes exílios no povo de Deus. Primeiro, Egito, onde o povo cresceu numericamente. Entende? Se você entender isso, você já vai estar à frente de muita gente. 2 momentos de escassez, de dificuldades. O primeiro deles, o povo cresceu. Entrou 78, saiu mais de 2 milhões e meio. Para pensar. 78 e saiu mais de 2 milhões e meio. Aí o povo foi lá, venceu, entrou em Canaã. O povo errou. Então veio o Senhor, no segundo exílio, e levou-os para lá. O exílio da Babilônia foi onde o povo mais prosperou, ao ponto de muitas pessoas, quando retornaram, muitas pessoas permaneceram e enviaram dinheiro para ajudar na reconstrução dos muros, na reconstrução de Jerusalém. E se você olhar para a palavra do Senhor, quando eles saíram do Egito, eles pecaram, eles erraram. Depois que eles saíram da Babilônia, o povo então se endireitou na presença do Senhor. O povo não mais se desviou da presença do Senhor. É em momentos de dificuldades, é aí que Deus está operando, é aí que Deus está fazendo. É aí que o Senhor vai colocar a mão e vai trazer a vontade dEle sobre as nossas vidas. Então Deus dá uma ordem: Isaac, não desça para o Egito. E se você olhar Isaac nessa época, ele estava morando no sul ali de Israel, e para que ele pudesse ir ao Egito, ele tinha que passar pela terra dos filisteus. Até esse presente momento, nós sabemos da história de Davi, Golias, dos filisteus, da guerra, mas até esse presente momento não havia esse grau de animosidade, essa luta ferrenha, essa luta sangrenta, esse massacre, não havia. Mas havia nós vamos olhar aqui que havia alguns problemas, sim, que era rotineiro daquela época, daquele povo. Mas então Isaac vai em direção ao Egito, e ao passar por Gerar, Deus diz assim: não vá para lá, eu quero que você fique aqui. A grande pergunta é: você tem obedecido aquilo que Deus tem mandado você fazer? Queremos receber do Senhor a bênção, a prosperidade, aquilo que Deus tem para cada um de nós, aquilo que Deus tem para nós, mas nós precisamos entender que para isso é preciso obedecer, é preciso viver a gosto de Deus, é preciso viver a gosto de Deus, não ao nosso, mas ao dele, à vontade dele, ao querer dele. Aquilo que ele tem para cada um de nós. Para Isaac foi: fica aí. O Egito, quando havia essas fomes, quando havia esse momento de seca, o Egito era um lugar muito privilegiado, porque era o celeiro daquela época, porque o Egito tinha um rio Nilo, era um rio grande, um rio caudaloso, um rio que na sua enchente conseguia banhar muitos lugares. Então, quando havia seca em outros lugares, no Egito tinha comida. Isso eu creio que você deve se lembrar do que aconteceu lá atrás com Faraó,
que José interpretou o sonho dele, aquela questão, pois é, era isso que acontecia, e as pessoas desciam para lá, tanto que Abraão desceu, e Isaac também iria descer, e o Senhor disse, não vá, obedeça a voz de Deus. O melhor lugar é onde Deus quer que você esteja, é onde Deus quer que você esteja. Há uma ordem. Em terceiro lugar, Deus tem promessas para a sua vida, portanto, não tenha medo. Agosto vai ser um mês de desgosto. Agosto as coisas vão ficar ruins na minha vida. Não tenha medo se você crê na palavra de Deus. Se você crê em Deus, se você crê naquilo que Deus tem para você. Irmãos, ao preparar essa palavra, meu coração se enche de alegria, de saber que não depende de mim, não depende do tempo, não depende do lugar. A bênção do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a minha vida, e essa convicção no seu coração faz toda a diferença, irmãos. Faz toda a diferença. Por isso que eu disse no início, quem sabe tem pessoas aqui que vão ouvir essa palavra, vão sair daqui diferente, vão fazer a diferença, mas é preciso entender a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para cada um. Isaac, quando ele recebeu essa palavra, ou antes de receber essa palavra, ele estava fugindo para um lugar que tinha mais recursos. Então Deus disse, não é aí que você vai ficar. Mas mesmo ouvindo a voz de Deus, às vezes nós temos medo, mesmo ouvindo a voz de Deus. É aí que eu quero que você fique. Eu vou abençoar a sua vida, não vai faltar pão na sua casa, não vai faltar comida para a sua família, Deus vai cuidar de você, e você recebe essa palavra, mas você vai para casa, mas quando algo aparenta algo ruim, o medo vem ao coração. Isaac foi em Gerar, chegou lá, e ele teve medo. Minha esposa é uma mulher bonita. E naquela época, se um rei gostasse de uma mulher, e se ela fosse casada, ele teria um impedimento de ter a mulher. Mas o rei, como ele tinha todo o poder, ele simplesmente resolveria o problema. Qual é o problema? A mulher é casada, então mata o marido. Não tem, é pronto, viúva, então agora o rei pode ficar com a viúva. E essa era o raciocínio. Então Isaac falou assim, meu Deus, a minha mulher é bonita, se de repente o rei simpatiza com ela, eles vão me matar. Eles vão me matar. Olha o que está escrito aqui no versículo 9. Então Abimeleque, antes, deixa eu explicar para os irmãos. Isaac chegou, Isaac disse, essa é minha irmã, e todo mundo creu na palavra dele. Só que quando Abimeleque estava passeando, ele deu uma olhada, estilo Davi, ele deu uma olhada comprida, e ele viu que Isaac estava acariciando, vamos assim dizer, a Rebeca. E ele olhou aquilo e já pensou, peraí, isso não é coisa de irmãos. Então Abimeleque chamou a Isaac, e ele disse assim no versículo 9. Então Abimeleque chamou a Isaac, e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como pois dissesse, é minha irmã? Respondeu Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Isaac ficou com medo. Ele ficou com medo. E Abimeleque, que é isso que fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da sua mulher e teria traído sobre nós grande terror. E a partir daquele momento eles começaram a se afastar. Ele vivia nesse tempo, nesse lugar de medo, nesse lugar de escassez.
Mas o versículo 12 muda toda a história. Diante de tudo aquilo, e eu quero que você olhe e traga para o seu coração, marca aí na tua Bíblia: semeou Isaac naquela terra, e foi naquela terra que havia fome, foi naquela terra que havia escassez. Quem sabe poderíamos chamar naquela terra do mês de agosto, naquele povo. E diz assim: Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava. Semeou Isaac naquela terra. No momento de dificuldade, onde todas as pessoas, irmãos, daquela região participavam da mesma sorte, do mesmo evento, todo mundo, a seca estava ali para todo mundo, é democrática, todo mundo participava daquela seca, todo mundo participava daquela dificuldade, todo mundo participava daquela escassez, mas Isaac resolveu fazer diferente, porque ele sabia que Deus estava com ele, porque ele sabia que Deus estava conduzindo a sua vida. O que você tem se disposto a fazer por aquilo que você tem pedido a Deus? Você tem semeado, você tem olhado, você tem plantado, ou de repente você tem dito: não dá, porque a terra está ruim, porque o tempo agora não é o tempo de fazer negócios, porque os juros no país estão muito altos, porque as coisas estão difíceis. Eu lembro de um evento que aconteceu, do momento que aconteceu na minha vida, pelo ministério, e o jovem pastor, cheio de sonhos e planos. Já contei, acho que uma vez aqui na igreja sobre isso, lá em Poça, e recebemos uma oferta de 10 mil reais. Uma oferta de 10 mil reais para a igreja, e essa oferta de 10 mil tinha uma condição. O rapaz lá disse: olha, eu dou 10 mil para vocês, mas eu dou 10 mil em material. Vocês podem ir lá no material de construção, vocês podem pegar o que vocês quiserem, até o valor de 10 mil, para vocês construírem o templo. E nós tínhamos uma dificuldade lá com relação ao templo. Então, reuni uma assembleia, e aí como batistas reunimos, e aí fui lá como pastor falar: irmãos, nós podemos fazer isso, irmãos, vai ser assim, vai ser daquele jeito, irmãos, nós vamos ter uma igreja linda, irmãos, nós vamos convidar muitas pessoas, vamos ganhar muitas pessoas na cidade, irmãos, vamos à frente, irmãos, vamos conquistar. Aí levantou o irmãozinho e falou: pastor, não, pastor, não dá. 10 mil não dá para fazer tudo isso. Nós é tão pequenininho, e de fato a igreja era bem pequena. Nós não conseguimos fazer, é muito difícil, vamos deixar para lá. Irmãos, os 10 mil nunca chegaram, porque o povo não estava disposto a semear, porque o povo não estava disposto a crer naquilo que Deus estava começando a fazer. Sabe aquele assistente de Eliseu? Aquele assistente de Eliseu que não acreditava que havia um grande exército ao seu lado. Nós queremos primeiro ver, mas é preciso acreditar, abrir os olhos da nossa fé e crer que Deus pode fazer mesmo e apesar das circunstâncias, dos momentos que nós vivemos, daquilo que nós podemos, daquilo que está no nosso alcance, daquilo que nós temos. E falei na quinta-feira, logo quando chegamos de viagem, que Deus tem mais para essa igreja, que tudo aquilo que fizemos e alcançamos até agora, Deus tem muito mais, Deus tem mais, Deus tem mais. E essa música que nós cantamos fala muito isso. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso, Ele pode fazer, e Ele vai fazer, irmãos. A única dúvida é se eu e você vamos receber disso. A única dúvida é essa. Porque o que Deus quer fazer, irmão, essa vida não é minha, não é sua, não é de ninguém aqui. O
mas que alguns se sintam dono, não é de ninguém aqui, vai tudo morrer, e vai levantar uma nova geração, e vai fazer aquilo que Deus quer, porque é quando Deus quer, Deus faz. O que nós precisamos fazer é nos submeter a Ele, e sermos usados para fazer o que Ele quer, colocar as nossas vidas para que Ele possa fazer a vontade dEle. Foi o que aconteceu lá. Deus eliminou um povo, levantou uma nova geração. Depois que levantou a nova geração, aí que entrou no caminho. Mas que não seja preciso isso, amém? Que não seja preciso isso, que seja na nossa geração, na minha vida, na sua vida, para vivermos aquilo que o sobrenatural que Deus ainda vai fazer nesse lugar. Mas é preciso crer. Isaac, ele creu. Isaac, quem sabe, disse para os seus servos: olha, vamos semear, vamos plantar. Mas Isaac, está todo mundo aí quebrado, é na seca, ninguém está plantando nada, ninguém está tentando colher nada, porque está tudo ruim, Isaac. E então ele disse: mas nós vamos, porque nós confiamos em Deus. Nós vamos, porque nós confiamos em Deus. Lucas capítulo 5, lembra da pescaria? Nós já pesquei a noite toda, já tentamos, já lançamos rede, tudo quanto é jeito, já fizemos, não pescamos nada. Afasta o barco e lança para a direita. Sim, Senhor, eu lançarei a rede, porque nós cremos no Senhor. Lançar a rede, ele não estava conseguindo recolher. Não estava conseguindo recolher. Como é que se explica isso, irmão? Quando nós estamos à obediência e olhamos e vivemos aquilo que Deus quer para nós, Deus vai manifestar o seu poder e trazer prosperidade ao seu povo. Creia nisso. Nós só precisamos crer nisso, juntar as nossas forças como um time, lembra do domingo passado? Como um time coeso, junto, trabalhando em equipe, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que essa igreja possa crescer a cada dia em nome do Senhor Jesus Cristo. E Isaac então plantou, e naquele mesmo ano colheu 100 por 1. Meus irmãos, sabe o que é isso? 100 por 1 é extraordinário. No mesmo ano a colheita foi grande. E aí nós temos um problema, porque quando nós prosperamos, quando nós crescemos, quando nós estamos tranquilinhos, quando nós estamos que nem todo mundo da multidão, estamos dizendo: realmente agosto é meio desgosto, a situação está difícil para todo mundo. Quando essa é a sua palavra, você está igual a todo mundo, você está quietinho, você não vai ter problema. Mas quando você começa a realizar e viver o sobrenatural de Deus, as pessoas vão começar a olhar para você com um olhar de inveja. Isso aconteceu na vida de Isaac. Enriqueceu-se o homem e prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. O seu sucesso mostra o fracasso de muitos. Quando todo mundo está fracassado, quando todo mundo está conformado, quando todo mundo está vivendo na mesmice, quando todo mundo está vivendo de qualquer maneira, então alguém se atreve a fazer diferente porque confia em Deus, e alguém sobressai. Algumas pessoas começam a olhar, sabe aqueles comentários? Só pode estar roubando. Tem alguma coisa errada aí. Por que é que todo mundo está aqui não consegue plantar, não consegue fazer nada? E Isaac está colhendo 100 por 1. Que negócio que é esse? E as pessoas começam a olhar com esse olhar de inveja, começam a falar coisas contra você.
falaram coisas contra a Isaac, para que ele não pudesse desfrutar daquilo que ele tinha. E quando as pessoas começam a se incomodar com aquilo que Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer na sua vida. Creia nisso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus vai fazer. Deus vai fazer. E algumas pessoas, e às vezes a sua própria família, poderão se levantar e dizer: isso está errado, tem alguma coisa errada, você está roubando, as coisas não estão certas, as pessoas vão ficar com inveja daquilo que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa. Mas uma coisa, irmãos, às vezes, quando isso acontece, você quer ir lá, você quer mostrar que você está fazendo certo, você quer, às vezes, até bater boca com alguma coisa, mas aprenda com Isaac. Aquelas pessoas começaram a falar dele: olha, Isaac está fazendo aquilo, ele está fazendo alguma coisa errada, porque não pode, alguém que está na mesma terra está prosperando e a gente não, e aquela coisa toda. Começaram a falar dele. Não perca tempo brigando, aproveite o seu tempo trabalhando. Aproveite o seu tempo trabalhando. Olha o versículo 17 e o versículo 18. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Então, antes do 18, olha aqui. Ele prosperou, chegou a Gerar, na cidade, prosperou. As pessoas, então, por inveja dele: sai daqui. Ele não retrucou, ele pegou as suas coisas e ele saiu, deixou a cidade e foi para o vale. Quem sabe na esperança das pessoas lá, agora ele vai se dar mal, agora ele vai para um lugar ruim, mais difícil do que estava aqui com a gente, agora eu quero ver ele prosperar. Então ele saiu dali e ele foi para um outro lugar. Olha o versículo 18. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavavam nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu o mesmo nome que hoje, que já o seu pai lhe havia dado. Pessoas podem puxar o seu tapete, tentar tomar aquilo que Deus tem te dado, mas creia que Deus, o Deus em que fez você chegar até aqui, é o mesmo que continuará contigo e amanhã continuará prosperando a sua vida. O Deus que fez vai fazer, não importa. Nós cantamos a canção que as bênçãos elas vão nos seguir, e é isso, as bênçãos vão nos seguir. Quando eles viram que Isaac estava prosperando, sabe o que eles fizeram? Eles foram lá, irmãos, entulharam os poços. Irmãos, o que é isso? Água. Plantação precisa de água. Então eles cavavam poços. Isaac estava cavando poços, estavam olhando para isso. Então os filisteus foram lá, entupiram aqueles poços, jogaram coisas lá dentro para que ele não pudesse mais plantar. Então ele saiu de lá. Ele desentupiu os poços e ele continuou a prosperar. Ele continuou a prosperar. Mas olha, a marca daqueles que têm a bênção do Senhor, aqueles que fazem a diferença. Olha o que aconteceu no versículo 19. Cavaram os seus servos, os servos de Isaac, no vale, e acharam um poço de águas nascentes. Estava na cidade, prosperou na cidade, entulharam os poços, mandaram ele embora. Ele saiu daquele lugar, ele cavou um novo poço, e agora ele achou um poço de água nascente. É um poço com abundância de água, é um poço com água de qualidade. E ele então voltou a prosperar naquele lugar.
porque ele achou de novo o Deus que fez lá é o mesmo Deus que faz aqui, porque a bênção seguirão aqueles que creem em nome de Jesus. A bênção seguirão aqueles que creem em nome de Jesus. Mas como nem tudo é perfeito, irmãos, quando eles acharam a água nascente, o que aconteceu? De novo o pessoal perseguindo Isaac. De novo, versículo 20: mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Meu Deus, mais um poço, meu Deus, mais uma dificuldade. Então eles saíram daquele lugar, eles cavaram um novo poço, um poço chamado Sitna. Então cavaram outro poço, versículo 21, e também por causa dele contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Meu Deus, brigaram na cidade de Gerar, mandaram para fora, foi lá fora, cavou um poço de água nascente, brigaram com ele saiu, fez um outro poço, brigaram com ele de novo. Quem sabe alguém podia dizer assim: isso que o povo diz é verdade, agosto é mês de desgosto. Aí você sai daqui com uma palavra no coração: Deus vai fazer na minha casa, Deus vai fazer na minha vida, eu creio na palavra de Deus. E aí você vai na segunda-feira e algo ruim acontece. E algo ruim acontece. E aí você vai dizer assim: é verdade mesmo, agosto é mês de desgosto. Fazer o que, né? Mas não foi isso que Isaac fez. Estava com um poço, tomaram, cavou outro poço, tomaram, cavou outro poço, tomaram o poço de novo. Escute, Deus tem um Reobote para a sua vida. Deus tem um Reobote para a sua vida. Eu vou ler esse texto, e se você crer que Deus tem um Reobote para a sua vida, não vale agora, mas você vai glorificar o Senhor. Versículo 22: partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaram na terra. Deus tem um Reobote na sua vida. Deus tem um Reobote para essa igreja. Por mais que possamos passar por perseguições, por dificuldades, Deus vai abrir um novo poço. Um Reobote vai se instaurar dentro da sua casa, dentro dessa igreja. A palavra Reobote, a palavra que Isaac ele usou naquele lugar para designar aquele poço, fala sobre um lugar amplo, fala sobre um espaço de crescimento. É isso que nós estamos vivendo desde o primeiro dia de 2026, dizendo que 2026 é o ano do crescimento, e não tem nenhum agosto que vai impedir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem mais. A bênção não vai parar. A bênção não vai parar. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. No dia do meu aniversário, logo cedo, eu recebi um presente do Bom Bosco. Cadê Bom Bosco? Bom Bosco foi lá levar uma pizza. Ele sabe que eu gosto daquela pizza pantaneira. Ele foi levar naquela pizza, e aí ele entrou no carro, ele já ia saindo, ele parou, abriu a porta, virou para trás e falou assim: pastor, a bênção não vai parar. Ali, amém, irmão, em nome de Jesus.
Não é por causa, meu irmão, do aniversário. Eu sei que Deus vai abençoar de tantas maneiras, mas é porque Ele pegou a visão. É porque Ele pegou a visão. Ele creu nessa palavra. A bênção não vai parar, não vai acabar. Não é o fim. As dificuldades, os problemas, os invejosos, as pessoas que se levantam para tentar tomar aquilo que Deus te deu, não é o fim. Deus tem um rebote para a sua vida, tem um lugar de prosperidade, um lugar amplo. Deus vai alargar as tendas em nome de Jesus. Deus vai fazer isso. Então, no meio de tudo isso, e depois de tudo isso, Deus aparece para Isaac. Deus aparece a ele no versículo de número 24. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Eu posso imaginar o coração e a alegria de Isaac. Que ele pôde ver, ele pôde experimentar a bênção de Deus na sua vida. No meio de toda aquela perseguição, Deus o fez prosperar. E ao chegar no final de tudo aquilo que ele estava vivendo, Deus aparece a ele e garante: eu estarei contigo, eu abençoarei a sua vida e a sua descendência. Irmãos, a prosperidade de Isaac, a prosperidade de Abraão, a prosperidade que Deus traz na sua vida é bênção. E nós queremos sim a prosperidade financeira, espiritual, emocional, em todas as áreas da nossa vida. Mas há algo aqui tão extraordinário que Deus está prometendo para ele: eu abençoarei a sua descendência. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, tataranetos serão abençoados por mim. Que prazer ouvir do próprio Deus. Eu garanto, eles serão abençoados, como foram. Sabemos a história do povo de Deus. E eu termino essa palavra dizendo novamente: a bênção não vai acabar. Não vai acabar. Isaac abriu o poço, entulharam o poço. Abriu o poço, contenderam com eles. Abriu o poço, brigaram com eles. Fez tantas coisas. Em tudo isso, Deus continuou a abençoar. E depois que Deus fala com ele, adivinha o que aconteceu? Versículo 25. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os seus servos de Isaac abriram ali mais um poço. Irmãos, é bênção de Deus. Quando Deus derrama a sua bênção, irmãos, vai vir de enxurrada. Deus vai abençoar a sua casa, a sua vida, se você crer nisso, se você crer, se você obedecer a sua voz, se atentamente ouvir a Deus e aos mandamentos, se eu obedecer, eu estarei contigo. Isaac mostra que não é tempo, que não é mês, que não é região, mas é a bênção de Deus que faz a diferença sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que os seus projetos sejam abençoados em nome de Jesus, que tudo isso que Deus vai fazer redunde em glória para Ele, porque quando tudo aconteceu, o que Ele fez? Ele invocou ao Senhor, Ele fez um altar de adoração a Deus, e é para que você também seja abençoado e se levante para fazer um altar de adoração a Deus. Não é para ser abençoado ficar quietinho na sua casa, não é para ser abençoado ficar guardando aquilo que você tem, não, é para ser abençoado e erguer um altar de adoração e de glorificação ao nome do Senhor. Que em nome de Jesus
você saia daqui crendo que seu agosto será abençoado por Deus. Será abençoado por Deus. Se alguém chegar perto de você e dizer assim: olha, agosto é o mês de desgosto, vai estar amarrado, pode ser na sua vida, porque na minha não. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está na minha casa. Deus está na minha vida. Creia nisso. E que seus planos possam ser abençoados pelo nosso Deus. E que você fique de pé agora, em nome de Jesus. E esse ficar em pé é você declarar: eu creio na palavra do Senhor. E eu creio que o meu agosto será agosto de Deus. Será um mês abençoado por Deus. Será um mês onde eu vou ver a prosperidade na minha casa, na minha vida e na minha igreja, em nome de Jesus. Vamos orar com os teus olhos. Senhor, enfrentamos tantos momentos difíceis, tantas provações, tantos momentos, ó Deus, que acabam trazendo desgostos. Mas, ó Deus, muitos têm olhado, ó Pai, para esse mês e têm declarado com as suas próprias bocas que esse mês será assim. Mas, ó Deus, aqui, diante da Tua presença e da Tua palavra, Senhor, nós queremos, ó Deus, declarar que agosto será um mês abençoado. Que agosto será um mês de vivermos o sobrenatural, o sustento. Ó Deus, vivemos, ó Pai, a paz do Senhor na nossa casa. Ó Deus, que vai ver, ó Deus, sobre a cada um aqui o rebote do Senhor, Pai. Ó Deus, o momento, ó Deus, de escassez, ó Deus, cesse. Que seja um momento de alegria, de paz, de prosperidade. Ó Deus, o que possamos fazer como Isaac, erguer o altar de adoração, porque é o Senhor quem tem nos feito prosperar. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, e que essa palavra que está em nosso coração agora não venha, Senhor Deus, ser levada por nenhum passarinho, não venha ser sufocada por nenhuma erva daninha, mas que ela possa frutificar, Senhor, e nos fazer firmes, ó Pai, para que possamos estar em todos os momentos da Tua presença. Que assim o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja, e nos leve agora em paz, guardando a nossa noite, abençoando a nossa semana, que seja uma semana extraordinária do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Santo Espírito seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos tomar um cafezinho.